salve os irmãos, capaz do Senhor, amém? Vou perguntar mais uma vez, que eu acho que está baixinho. Salve os irmãos, capaz do Senhor, amém? Amém, gente. Estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez. Já um tempinho que eu vim ministrar. Eu fico mais por trás das câmeras, né? Mais pela internet. Mas é até um dito tema, né? Também Deus está em movimento. E acontece que o movimento de Deus às vezes nos tira, né, da nossa zona de conforto, né? E a minha zona de conforto é ficar ali pela internet, mas Deus ele queria mais, né? Ele queria que eu viesse até aqui. Então, quando a gente não se posiciona também, acaba que pessoas são prejudicadas, né? Quando a gente não se posiciona mediante o que Deus tem pra gente, acaba que é uma vida que você poderia ganhar, uma palavra que você ia falar, a pessoa às vezes ia tirar a vida, ia fazer algo, e é uma palavra que você fala que muda ali a vida da pessoa, né? Então, antes de mais nada, eu queria louvar um pouco com vocês, se vocês pudessem colocar de pé, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor, Pai, vai usando teu filho, oh Deus. Obrigado do Senhor, Pai. Muito obrigado, Jesus. Oh Espírito Santo, seja bem-vindo nessa casa. Faz a obra, Jesus. Você que sabe, adora junto comigo, amém? Aleluia. Ser igual.
povo é muito forte, né, irmão? E foi exatamente o que eu falei, né? É até uma coisa que eu tenho aprendido também, né, observando. E essa palavra também vai ser uma palavra bem rápida. Eu sempre, igual nas ministrações que eu estou também na internet, eu sempre quero estar focando em algo prático que vocês possam aplicar, né? Porque se a gente ouve a palavra, se a gente lê a palavra, não consegue entender, não coloca em prática, né? Não tem sentido, né? A gente está ouvindo, está lendo também. E o foco dessa palavra é uma palavra simples. Eu vou estar falando um pouquinho sobre esse tema forte. Eu vim pensando, falei, meu Deus, que tema complicado de pregar, né? Deus em envolvimento. E aí Deus estava falando comigo, eu estava até aqui agora, Deus estava falando comigo, né? Eu acho que o exemplo mais claro de envolvimento, de alguém que se movimentava era Jesus, né? Ele muitas das vezes fazia coisas ali que às vezes, por exemplo, quando ele foi morrer na cruz, né, teve várias coisas que ele passou, que ele não queria que tivesse acontecido, ele até falou, Deus, se puder, livra, mas ele entendia que era necessário. Então eu já aprendo uma coisa aqui bem de cara, sabe? Viver o movimento de Deus muitas das vezes significa sair da zona de conforto, né? Porque as coisas de Deus elas não são estáticas. Você pode ver que eu tenho certeza, às vezes, a tia Sandra provavelmente ela talvez não queria estar aqui em cima, pregar, falar no começo, né? Mas a partir do momento que ela se posicionou, a gente começa a observar que as coisas da nossa vida elas vão mudando. Aleluia! Né? E estar aqui eu sei que é um plano de Deus. Como eu falei para os irmãos, não é algo que é mais confortável do mundo, mas vale a pena, né? Vale a pena a gente viver. A gente sabe que o caminho de Deus é um caminho estreito, né? Não é um caminho largo, é um caminho de sacrifícios, é um caminho que tem muitas dificuldades, mas é um caminho que vale a pena. Aleluia. Amém? Os irmãos que puderem, né, que não tiver com criança no Paulo pudesse colocar de repente fazer a leitura, o texto vai ser Mateus 4. Obrigado. Amém, misericórdia? Amém? Deixa eu fazer a leitura. Está orando antes. Pai amado, Pai querido, vamos estar aqui iniciando a leitura da sua palavra, Pai. Que o Senhor possa estar nos ajudando a entender aquilo que o Senhor tem para nós, porque a sua palavra ela é clara. Abre os nossos corações, Pai. Porque eu sei que muitas das vezes o inimigo tenta nos impedir, tenta impedir o nosso entendimento, porque a verdade liberta, Pai. A sua palavra liberta. Se a gente tiver com os ouvidos fechados, a gente acaba que não tem acesso a essa libertação, Pai. Então que o Senhor possa abrir as nossas mentes agora, que possamos, Deus, vamos conseguir entender a sua palavra para podermos aplicar. Em nome de Jesus, amém. Vamos estar lendo então, irmãos, a tentação de Jesus. Tem traduções diferentes, né? Vou estar lendo aqui do 1 até o 11, amém? Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é filho de Deus, joga-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles não seguraram com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Versículo 7. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponham à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Obrigado. É um texto maravilhoso, né, irmãos? Eu estava falando com Deus, e é um texto assim que a Bíblia, né, ele é linda. E eu queria atentar alguns pontos aqui em alguns textos específicos dos irmãos. Peço que os irmãos até prestem atenção. Vai ser uma palavra, como eu falei, simples. Vou falar de uma forma, né, simples para que a gente possa conseguir aplicar, né, que é o mais importante. Se você observar aqui no versículo 1, já começa, ó. Então o Espírito Santo levou Jesus, ou seja, Jesus foi movimentado para o deserto, né? Como diz o tema dessa campanha, Deus em movimento.
que acontece? Foi exatamente o que eu falei no começo, né, dessa ministração. Existem alguns desertos que Deus ele permite que a gente seja levado, existem algumas situações que Deus permite que a gente passe para que a gente seja moldado, né, para que a gente possa ter a nossa fé fortalecida, para que a gente possa ter a nossa mente transformada. E é exatamente, por exemplo, eu acredito que os irmãos já tenham falado do amor de Deus para algum amigo, algum irmão já fez isso aqui, com certeza, né? E às vezes é um pouco constrangedor, ainda mais quando é um amigo muito próximo, né? Uma pessoa que já te conhece há muito tempo, a gente acaba achando que a pessoa não vai dar muita credibilidade, né, sobre o que a gente vai falar, mas é exatamente isso, né? Servir a Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, muitas das vezes está em lugares que às vezes você não vai querer estar, né? É se permitir ser guiado, né? Igual eu falei para vocês da questão de estar aqui, pela internet é um pouco mais fácil, porque eu estou sozinho aqui na igreja, então eu consigo, se eu errar, eu consigo cortar. Aqui não tem jeito, se errar, vai ficar errado mesmo, né? Mas o foco aqui é justamente isso, é a gente entender que se posicionar, fazer o que Deus quer, sabe, muitas das vezes é você fazer algo que vai sair da sua zona de conforto. E se a gente também fosse atentar aqui, eu até botei alguns pontos importantes, né, que, como eu falei, seguir a Cristo é realmente sair da zona de conforto. E se a gente observar, Deus ele já está em movimento. Eu estava lá acabando de preparar a palavra, eu já estava sentindo Deus de lá de casa, sabe? É uma coisa linda de se entender, de você ver que Deus ele já está em movimento. Então, o que acontece é o que? Basta a gente apenas abrir o nosso coração e ir de encontro ao Pai, né? Porque Ele já está se movimentando. Só que muitas vezes o que acontece? A gente vem à igreja, a gente até medita na palavra, né? A gente faz ali um propósito, só que muitas das vezes a gente está com o coração fechado. Então acaba que nós às vezes estamos sentados, hoje aconteceu várias vezes comigo, de estar sentado, de ouvir a palavra, e a palavra ela não entrar no nosso coração. Se a palavra ela não entra no seu coração, vai ser como aquele texto, né, que fala que é a semente jogada ali no meio do espinho, no meio da rua, sabe? Então nós precisamos realmente estar sensíveis à voz, né, ao Espírito Santo. Eu separei também aqui um tempo. Eu queria até contar para vocês também. Vocês, todo mundo já sabe que existe o Pai e o Espírito Santo. Mas vocês sabem o que é o Espírito Santo? Alguém que quiser falar pode levantar a mão, se quiser arriscar. Vocês sabem o que é o Espírito Santo? Amém, isso aí. Mais alguém? Está pensando? É Deus em movimento. Exatamente, tá? O Espírito Santo é Deus em movimento dentro de nós. Sabe? Então, assim, é muito além só daquele incômodo que a gente sente quando a gente faz alguma coisa errada, mas é realmente você ter. Você tem noção disso, gente? Que vocês têm Deus dentro de vocês? Você tem noção do acesso, né, que você tem? Você tem o Espírito Santo dentro de você. E recentemente também eu vi uma pregação muito forte que falava o seguinte: a única coisa que pode tirar o mundo de dentro da gente é o Espírito Santo. Porque muitas das vezes a pessoa está no mundo e vem para a igreja, beleza, ela sai do mundo, né? Mas o que tira o mundo de dentro dela é o Espírito Santo. A transformação completa só pode acontecer através de um relacionamento com o Espírito Santo. E ele está acessível, né? O Espírito Santo está acessível. A partir do momento ali, né, quando Jesus ele sobe, quando Jesus ele foi levado, a gente teve acesso ao Espírito Santo, né? O véu se rasga, a gente teve acesso a uma nova aliança, e agora nós podemos simplesmente dobrar os nossos joelhos, orar e sentir a presença de Deus. Então, é exatamente isso. Também até uma coisa que Deus me falou aqui agora, né? Que a gente observa esse movimento do Espírito, no movimento de Deus, do Espírito Santo, desde o começo, né? O objetivo de Deus, porque antigamente existia Jesus, né, ele subir, só que para Jesus pregar ele tinha que passar nas cidades, né, ele tinha que ir nos locais, ele tinha que ir ali se encontrar, ou seja, mas hoje não, hoje existe o Espírito Santo. O Espírito Santo ele está se movimentando em cada um, né, nessa noite, quem está assistindo em casa também. Então a gente vê que Deus ele tinha um plano, né? Ele tinha um plano de fazer algo que tivesse dentro de todas as pessoas, para que todas as pessoas tivessem acesso. Maravilha, eu separei até um outro texto que eu vou estar lendo aqui com os irmãos. Vocês não precisam abrir.
E existe até um texto aqui também que, na verdade, se tornou meu texto favorito agora, né, que é Colossenses 3,10. Quem quiser abrir, quem quiser anotar, pode anotar. É muito forte, acredito que os irmãos já conhecem, que fala o seguinte: e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando, para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Eu vou ler mais uma vez. E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando, para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Esse texto é muito forte, né? Ele fala que Deus, o Espírito Santo, né? Ele quer nos transformar. E a gente até estava conversando na célula também, a gente estava na casa da minha sogra, que eu achei muito forte, uma coisa que Deus me tocou, que é o seguinte, gente: nós fomos criados por Deus, certo? Todos nós somos criaturas de Deus. Mas o que faz com que a gente se torne filho de Deus é realmente você aceitar Jesus, você passar por uma transformação. O que isso quer dizer? Que muitas vezes, né, a gente pode estar indo à igreja e ser apenas criatura de Deus. Para que a gente se torne filho de Deus, nós precisamos aceitar a Jesus, receber a Jesus, passar por uma transformação. E como Deus ele criou cada um de nós que está aqui, como diz esse texto, nós temos uma essência em Deus, né? Essa essência é o quê? É o caráter de Cristo, né? Que Ele tem para nós. Ele tem um propósito para cada um de nós. E para que a gente possa acessar essa essência, nós só podemos acessar essa essência através de um verdadeiro relacionamento com o Espírito Santo. Tá? O que isso quer dizer também, gente? Quer dizer que se você não criar um verdadeiro relacionamento com Deus, você nunca vai ter acesso a essa essência, cara. Olha isso. Olha que perigo, né? A gente pode morrer sem ter acesso a isso, sem ter acesso a essa essência. E é exatamente como diz em Mateus também. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E se a gente não tem acesso a essa essência que está em Cristo, nós servimos apenas para ser jogado fora, né? Como diz na palavra. Então, que a gente possa permitir, né, que nós possamos acessar essa nova natureza, tá? Essa nova natureza que nós temos apenas em Cristo. Amém? Quantos estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Aleluia, Pai. E eu até anotei aqui também alguns pontos que eu acho que eu considerei muito importantes para que a gente possa. A gente sabe que Deus está em movimento o tempo todo, mas eu anotei aqui 3 pontos simples. Como que a gente pode fazer para que o céu se movimente ao nosso favor? Amém. Eu estava pensando nisso, Deus estava falando comigo, e eu falei, cara, quando eu penso em movimentação, o bispo até pregou em Atos 2, né, do Pentecoste, quando eu pensei em movimento, qual que é a ferramenta que mais causa movimento no mundo espiritual? A primeira, jejum. Né? O jejum, se a gente for estudar aí, até recomendo para os irmãos que olhando o livro do pastor Luciano Subirá, chama Cultura do Jejum. Eu estou lendo, é da pastora, se vocês quiserem, vocês podem já pode pensar também. Um livro muito bom que fala sobre jejum. Eu queria perguntar para os irmãos, alguém aqui tem prática jejual, alguém que nunca jejuou? Amém. Tá? Vocês já ouviram falar, ou sabem o que é o jejum de fato? Vou explicar bem rapidamente. O jejum, gente, tem gente que confunde, eu também confundia jejum com propósito. Tá? O jejum está diretamente ligado à ausência de comida. É você cortar a comida, você tirar a comida em prol de algo espiritual. Tá? O propósito também você corta algo, mas ele não precisa ser só comida. Você pode cortar a televisão, celular, café, que é o meu caso, você tomar café. Então, você pode fazer o que você quiser em prol de algo espiritual. Só que o jejum, como diz no livro, o jejum ele tem a ver com humilhação, porque qual é a pior coisa que o ser humano pode passar? É fome. Né? Então você está se abstendo de comer em prol de sacrificar a sua carne para fortalecer o seu espírito. Né? E, gente, se vocês forem observar, por exemplo, nesse texto, Jesus ele ficou 40 dias em jejum. Né? Inclusive o pastor Luciano Subirá também, ele faz jejum de 40 dias. Eu achava que não era possível, né? Mas é possível. Então Jesus ele também ele estava de 40 dias de jejum, ou seja, se vocês forem olhar também, quando eu li esse texto eu pensava, Jesus fez jejum de 40 dias porque ele ia ser tentado pelo diabo. Não, Jesus ele estava sempre em jejum, em constante jejum, né? Ele falava com os discípulos também, Jesus estava sempre em jejum, era uma prática na vida dele. Aleluia. E o que isso quer dizer, gente? Que o jejum
ele tem um poder de movimentar o mundo espiritual. Inclusive, né, através da vida da Ju também, eu nunca fui muito ligado a fazer jejum, e antes eu até dava desculpa, falava que eu ficava com muita fome. E a gente tem esse costume, né? Quando é algo envolvido com as coisas de Deus, a gente acaba que sempre dá uma desculpa. Igual hoje, por exemplo, aqui, eu falei, não, gente, não vou pregar não, prefiro ficar pela internet, né? Vai dar medo, vou ficar com vergonha. Ou quando é jejum, a gente fala, não, vou ficar com fome, não sei o quê. A gente sempre dá uma desculpa, né? Só que a verdade é que muitas das vezes a gente está fugindo, né? E a partir do momento que eu comecei a fazer os jejuns aqui na igreja, né? Gente, jejum de 12 horas, que tem no domingo. Gente, que coisa maravilhosa. Você que não teve oportunidade de vir, vem, filho, nem que você não, mesmo que você não aguentar as 12 horas, né? Vem uma horinha, duas. Eu comecei a observar, gente, que o jejum, por isso que Jesus fazia tanto jejum, porque o jejum, assim, as maiores experiências que eu já vivi foi através de jejum, foi fazendo jejum. Então, assim, o primeiro passo para que, se você quer fazer com que o céu se movimente a seu favor, é você jejuar, tá? Se você já jejua, começa a jejuar mais. Se você jejua 12 horas, começa a aumentar, tá? E a questão foi que Deus também falou comigo. A questão não é só fazer o jejum, é por que você está fazendo o jejum, entendeu? Porque o que acontece? Deus conhece o seu coração. Se você ora, se você jejua, mas você está com uma intenção errada, igual fala na palavra aqui, né? Que os fariseus ali, eles jejuavam, mas eles ficavam ali com o rosto cansado para as pessoas olhar, saber que eles estavam jejuando. Não, gente. O jejum ali tem que ser fechar a porta do seu quarto, fazer ele, né, sozinho, sem mostrar para ninguém, porque Deus ele conhece o seu coração, Deus conhece as suas intenções. Então, se você realmente aplicar isso, né, que ele queria até desafiar você que não tem prática, né, de fazer jejum, começa a tirar ali uma horinha do seu dia na parte da manhã, faz um momento de meditação, abre um jejum, faz um jejum de 1 hora, né? Um momento onde você vai orar, você vai mexer no celular, você vai só fazer coisas relacionadas a Deus. Tá? Um momento, né, próprio para isso. O segundo passo, gente, na verdade, é o primeiro passo que Deus me falou quando eu estava sentado ali, é o posicionamento, né? Não tem como o céu se movimentar a seu favor, você acaba que você fica parado, você fica estático quando você não se posiciona. Então, eu acredito que vocês já sabem o que Deus quer que você faça, né? Deus, ele tem a missão de todos nós, é o quê? Ir ao mundo, pregar o evangelho. Cada pessoa tem sua forma, vai usar uma ferramenta diferente, mas o primeiro passo é a gente se posicionar mediante o que Deus tem para nós. Foi até uma coisa bem legal que eu vi também em uma outra pregação, foi exatamente isso. O pastor Tiago Primeiro falou o seguinte: ele tem um programa, né, que ele prega todo dia de manhã no YouTube, e Deus tinha colocado o desejo dele no coração de levar esse programa para os Estados Unidos, para poder falar na televisão. Só que ele não tinha condição, porque é muito caro. E aí Deus deu uma estratégia para ele, colocou no coração dele, falou: você vai pregar lá. Ele ficou atento e surgiu uma oportunidade, ele pagou do bolso dele, foi lá nos Estados Unidos, conversou com um rapaz que ele conhecia, e o rapaz pegou e deixou ele gravar ali, falou que Deus falou para ele poder liberar, para ele poder gravar de graça na televisão. Então isso me fez despertar o seguinte, que foi exatamente o que ele falou. Deus, ele já colocou um propósito no seu coração, eu tenho certeza que você já sabe o que você precisa fazer, se ainda não sabe, Deus vai revelar a vocês o propósito, né? Só que o como você vai chegar lá, as estratégias é com você. Se você não se posicionar, por exemplo, eu já sabia que Deus queria que eu pregasse. E eu já sabia fotografar e filmar, então eu uni o útil ao agradável, né? O problema é que às vezes a gente fica sentado esperando que aconteça alguma coisa. Não, Deus já colocou no seu coração. Só basta que você se posicione para as coisas irem acontecendo. E um outro passo também, gente, é oração, né? Jejum, oração, jejum, não anda separado, tá? Orar é realmente, orar, né? Oração é você dobrar o joelho, é você conversar com Deus, é você gastar um tempo, sabe? Você colocar ali uma música, escutar e esperar Deus falar com você, realmente com tempo, sabe? Não é só você orar para poder comer, para poder jantar, quando você acorda, é realmente você gastar um tempo com Deus, sabe? E é você realmente falar com Deus com o coração quebrantado, sabe? Porque o coração quebrantado move o coração de Deus. Então é daí também uma outra forma de movimentar, né? É você ter um coração quebrantado, é você realmente falar aquilo que está no seu coração. E gente, também tem o último aqui que eu anotei, que é um também que eu acho mais importante, que não adianta você jejuar.
e você orar se você não tem uma constância, ou seja, se você não tem um movimento, né? Porque oração e jejum é uma coisa que tem que ser constante na sua vida. Então não adianta você fazer um jejum de 40 dias uma vez só e nunca mais fazer, né? Você tem que manter uma constância. Mesma coisa no carro, se você abastecer uma vez só no ano, você vai conseguir andar de carro, né? Então você tem que estar sempre abastecendo, sempre colocando a gasolina, para o carro estar sempre movimentando, tá, gente? Até aqui eu acredito que está dando para vocês entenderem também. Amém? Mas é sobre isso, gente. Se a gente for seguindo aqui também os textos, a gente vai até observar uma outra ferramenta que o inimigo estava usando aqui contra Jesus, né? O inimigo, ele citava as escrituras, o inimigo conhece as escrituras, tá, gente? Não se engana, o Satanás ele era um anjo, né? Então ele conhece a Bíblia. Só que tem uma coisa que o inimigo sempre citava a Bíblia, citava os textos, né, de uma forma isolada. E Jesus rebate ele justamente na palavra também. Então, eu sei que existem situações que parece que a gente não vai conseguir vencer, mas anota isso no seu coração, coloque isso no seu coração. Se mantém em movimento, né? Se mantém em jejum, em oração, né? Se você, como eu falei, se você já jejua, aumenta, jejua mais, mas se mantém em constante movimento. E também sempre cita a palavra, sabe? Uma coisa que eu tenho buscado fazer a gente me encher do Espírito Santo. É sempre estar em contato, sabe? Começa a substituir, sempre estar em contato. Vai ouvindo a palavra, ouve louvor, ouve pregação. Por fim, sua carne já vai estar morrendo. Porque você coloca tanta coisa de Deus que não vai ter espaço para as coisas do inimigo. Então a questão é essa, é você substituir. Os louvores que você escuta, começa a escutar o louvor cristão, começa a ouvir pregação, começa a vir na célula, e aos poucos Deus vai trabalhando, e aí vai ser como disse, né, em Colossenses, né? A gente vai ter acesso a essa nova natureza. E gente, para encerrar, a gente aplicando o jejum, aplicando a oração, e se movimentando, mantendo a constância, mantendo a lenha acesa, né? O inimigo não tem acesso a gente. Como diz em Romanos 8:1, né? Vou até ler aqui, gente. Eu gravei o texto e esqueci de falar. Isso aí, valeu, lembrei. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Eu falei que fica mais bonito. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe para a vida, por estarmos unidos com Cristo. Ou seja, não existe condenação para aquele que vive em espírito. Isso é muito forte. Não existe condenação, ou seja, o inimigo não pode te condenar se você vive em espírito. Então, se você vive em espírito, para que serve o jejum? Justamente para fortalecer o seu espírito e matar a sua carne. Quanto mais jejum você fizer, mais você mata a sua carne. Mais você mata a sua carne. Quanto mais você está próximo de Deus, mais parecido com Deus você vai ficando. E maior relacionamento você vai criando com Deus. E aí você vai estar em movimento. Eu até também esqueci de citar um texto que eu anotei, muito forte também para a gente encerrar, que é sobre aquele texto de Pedro, né? Se eu não me engano, acho que é Mateus 1. Depois vocês meditam em casa, né? Jesus estava andando ali sobre o mar. Pedro olha para ele, vê ele, eu até preguei sobre isso. Acho que foi aqui na tarde da bênção. Pedro olha para Jesus e pede para poder ir até ele. E ele se movimenta. Ele se movimenta para chegar em Jesus. Ele afunda ali, mas depois Jesus pega ele. E se vocês pararem para observar, Pedro foi o único que teve, essa atitude de se movimentar para ir ao encontro de Jesus. Tanto que ele era um dos 3 que mais andavam com Jesus, se você parar para observar. Então é justamente sobre isso, gente. Pedro pecou, errou. Só que ele se arrependeu e ele buscou depois estar sempre em constante movimento. Tanto que já tem vários anos aí e a gente ainda está falando sobre ele. Então, o Evangelho, gente, é sobre isso. É sobre a gente sair da zona de conforto. E até uma coisa também que eu tenho até feito, quando eu sei que eu tenho que gravar uma pregação. Amém. O texto. É Mateus 14:28. 14. Obrigado. E até uma coisa que eu tenho até feito também, quando eu quero gravar uma pregação, e aí vem aquela voz, não grava não. Aí Deus me lembra, tem pessoas esperando, pela palavra. Às vezes também já aconteceu de eu estar na rua e uma pessoa chegar, caramba, cara, aquela palavra falou comigo. Então, quando você for desistir de movimentar, quando você estiver caminhando, estiver cansado, você quiser parar, lembra que tem pessoas
que são fortalecidas quando você caminha. Amém? Lembra que tem pessoas que estão ali esperando pela sua palavra. Amém? E é exatamente sobre isso. Eu ia comentar com o Mazinho também, achei tão bonito, sabe? A dedicação dele no louvor aqui, se dedicando, chegando cedo nos ensaios. Isso me motivou a realmente fazer o mesmo. E ele nem sabe, né? Através do testemunho dele, através da atitude dele, eu comecei a me posicionar também. O que isso quer dizer também? A última coisa que Deus falou comigo aqui, que quando você, que uma atitude nela vale mais que 1000 palavras, e quando você se posiciona, automaticamente você já está pregando, né? Quando você se posiciona, as pessoas já estão observando. E uma coisa eu posso dar certeza para vocês, irmãos, você pode achar que não, mas você é observado. Pessoas observam você no seu local de trabalho, a sua conduta, né? O que você fala, né? Como você fala, como você se comporta mediante alguma coisa, né? Então, assim, a gente tem que se atentar a isso, sabe? Realmente, a gente está em movimento, a gente fortalecer o jejum, fortalecer a oração. E quantos hoje vão, em nome de Jesus, fortalecer o jejum, vão jejuar mais? Amém? Eu profetizo que, né, a partir de hoje, né, Deus ele realmente vai estar se manifestando mais ainda na vida de vocês. Eu profetizo também que a partir dessa semana, né, nós vamos subir novos degraus no relacionamento com Deus. Porque a vida com Deus é isso, irmãos. A vida com Deus é sobre relacionamento. É sobre a gente se dedicar a Ele. O problema é que a gente quer receber sem a gente plantar, né? Então a gente tem que plantar. A gente precisa realmente sair da zona de conforto. Amém? Eu pedi para os irmãos colocarem de pé, eu estou fazendo uma oração para poder estar pregando a palavra. Muito obrigada. Amém. Espírito Santo, queremos te agradecer. É evidente, Pai, a sua presença aqui. Nós conseguimos sentir o teu Espírito Santo aqui. Deus, muitas vezes, Pai, o inimigo ele tenta nos parar, ele tenta aprisionar a nossa mente, o nosso coração. Ele oferece coisas, igual ele estava com fome naquela passagem, o inimigo ofereceu pão, ele tenta oferecer coisas para a gente que vai agradar a carne, Pai. Mas a partir de hoje, Pai, nós decidimos, Deus, que nós vamos viver no Espírito, Pai. Porque através do Espírito, Pai, nós poderemos ter um novo relacionamento com o Senhor. Fortalece a nossa vida, Pai. Que através do nosso movimento, através do nosso relacionamento, nós possamos ganhar almas para o Senhor, né, que é o importante, Pai. Que o Senhor possa estar movimentando a nossa vida, Pai. Eu estou feliz de estar aqui. Eu sei, Pai, que o desejo da minha carne não é estar aqui, Pai. Mas eu estou aqui cumprindo a tua vontade, Pai. O teu chamado, o teu propósito. E eu creio, Pai, que os irmãos foram tocados, não por causa de mim, mas porque eu estou aqui fazendo a sua vontade, Pai. E que, Deus, nós possamos estar adorando ao Senhor, que nós possamos estar nos rendendo ao Senhor. Obrigado por essa palavra, nos leva em segurança para casa, que nós possamos receber a bênção daqui a pouco, e que o Senhor possa nos fortalecer, Pai, que toda a retaliação, toda a seta seja repreendida pelo seu sangue. Eu profetizo, Pai, que ainda nós ouviremos aqui na igreja, Pai, muitos testemunhos sobre o jejum, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus está se movimentando. Bem, em que área da tua vida você gostaria que Deus movimentasse nessa noite? Eu quero que você foque em algo. E creia que Deus está em movimento, como foi falado aqui nesta noite. Você vai pensar em algo e você vai falar: Deus, eu gostaria que isso movimentasse. Entenda uma coisa que o Davi disse aqui. Se você sabe o que Deus tem para a tua vida, você tem que se movimentar em direção a Ele. Como ele disse: Pedro, se é o Senhor que está aí, eu quero ir até aí. E Jesus disse: vem. Ele fica parado para que você se movimente.
Então, nesta noite, Deus quer que eu construa uma casa. Vou ficar esperando o milagre acontecer? Ou vou correr atrás do material, vou juntar o dinheiro e vou começar a trabalhar em prol daquilo? E Deus vai abençoar a tua atitude. Eu vejo milagre nisso. Deus falou comigo e a pastora: vou abrir a porta das missões para vocês. E Deus abriu a porta de Israel e disse: vai. Eu fui. Não sabia nem aonde eu ia chegar, mas fui. Deus abriu as portas e nós tivemos coragem de ir. Fomos na Europa e eu não sei mais aonde Deus vai nos levar. Então, pense no que você, a área que você quer que Deus mova. Seja financeira, seja saúde, seja casamento, seja relacionamento, seja intimidade com o Espírito Santo. Você vai pedir para Deus mover e você também vai se movimentar em relação àquilo. Eu quero ter mais intimidade com Deus. Então eu vou seguir as trilhas. Jejum, oração, dedicação, busca nas madrugadas, nos montes. E assim tem que ser. Então eu vou orar agora: Senhor, o Senhor contempla cada pensamento. E nesse momento, Deus, começa a soprar o teu vento. Começa a movimentar, Espírito Santo, como movia sobre a face das águas. Como o Senhor estava em movimento sobre a face das águas. Começa a mover também na vida do meu irmão, na área que ele está te falando aí. Senhor, eu profetizo o movimento de Deus a favor das nossas vidas. Receba nesse momento, irmão, a unção do movimento de Deus para essa área. E você que pediu para essa área, você também tem que se movimentar para alcançar isso que você deseja. E eu profetizo isso nessa noite. E que essa palavra se cumpra. Que as vidas dos irmãos sejam transformadas. Que a igreja missionária viva tenha uma liberação para a intimidade com Deus. Que sejam batizados com o Espírito Santo, visitarem seus lares. Que cada um que está assistindo esse vídeo receba a unção do movimento de Deus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Que a igreja diga amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então o movimento de Deus vai passar na quinta-feira. Amém, irmãos? O movimento de Deus vai passar na quinta-feira. Vai haver coisas, nós vamos a 3 postos. Tem o trabalho no CRIAD com os meninos. E na sexta-feira Deus vai continuar movimentando, irmãos. E eu desejo que os irmãos façam células, participam da célula. A igreja precisa estar unida nas células. E vai haver também um movimento das crianças aqui. Eu estava brincando com elas. Como é que é a música que vocês cantaram, Maria? Eu falei assim, como é que eu estava cantando? Meninas de fogo na cadeira de pedra. Não é assim, não é difícil de fogo. Irmãos, Deus está movimentando. Então sexta elas vão repetir essa canção aqui de novo. E nós vamos fazer aqui uma vigília, mini vigília com as crianças. Irmãos, se preparem que nós vamos começar a ir para monte. Nós vamos começar a clamor da madrugada. A igreja vai voltar à atividade de oração e jejum. E sábado vai haver culto de gratidão na casa da diaconisa Sandra, sábado, às 7 horas, 7h30. Deus abençoe. Deus movimente também lá na casa do Netinho, lá na casa da Camila, com a criança lá. Que Deus faça grandes obras. Quando o Valdeci chegar em casa, ele tem a boa notícia. Deus abençoe também o Mateus, que está enfermo. Mateus também está enfermo. Hoje é aniversário da Rayane. Hoje é aniversário da Rayane. Ela está completando mais um ano de vida. Pai, nós abençoamos os enfermos. O Senhor visita, ó Deus, o neto do irmão Valdeci. O Senhor visita também nesse momento o Mateus.
que o Senhor movimenta também na vida da Rayane, pelo seu aniversário, e que cada um aqui nessa noite vá para casa abençoar em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se abraçar, meu Pai, Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, tá, meu filho? Obrigado aí, valeu obrigado pela sua ajuda.